Armazenamento e manuseamento de milho no armazém. Em África em geral e no Benin em particular, o acesso a armazéns para armazenamento de grãos, em particular os de milho, é um dos problemas enfrentados com frequência pelos agricultores. Mas cada vez mais, armazéns comunitários são construídos em aldeias para ajudar os agricultores. No entanto, para armazenar sacos de milho em armazéns comunitários, precisamos seguir certos princípios que você deve conhecer. Precisamos seguir bons princípios de gestão de estoque se quisermos manter uma boa qualidade de nosso milho e fazer um bom preço quando vendermos. Neste vídeo, vamos aprender a armazenar e gerir o milho no armazém. Armazenar e gerir o estoque no armazém envolve 3 etapas importantes. Devemos, primeiro, preparar o armazém. Segundo, armazenar os produtos em paletes. E terceiro, acompanhar e gerir o estoque no armazém. Vamos começar com o primeiro passo, que é preparar o armazém. O armazém deve ser preparado antes de receber o estoque. Portanto, em primeiro lugar, devemos nos certificar que o armazém está em boas condições, verificando se as paredes e o chão não estão rachados e com buracos e se o teto não está furado. Se houver rachas ou buracos, conserte-os imediatamente, por eles podem se tornar caminhos para pragas. As rachas e buracos também podem hospedar pragas. Se os furos no teto não forem reparados, a água pode entrar no armazém e afetar a qualidade do seu milho. Depois devemos limpar o armazém e os seus arredores. Instale armadilhas, se possível, para capturar as pragas que podem atacar o produto armazenado enquanto elas procuram por alimento. Devemos também preparar e limpar paletes de madeira nas quais os sacos de milho serão colocados, pois eles podem hospedar termites ou outras pragas. Ao posicionar as paletes, devemos respeitar a distância entre elas, entre as paletes e as paredes, e entre as paredes e o corredor principal, para facilitar o armazenamento, inspeção e a retirada do produto armazenado. Além disso, o armazém deve ter ventiladores voltados para a direção do vento para garantir uma ventilação adequada. Segundo passo, armazenar o produto em paletes. Logo depois da recepção dos sacos de milho pelo gerente do armazém, ele deve inspecioná-los antes de armazená-los. Para inspecionar os sacos, o gerente do armazém verifica a qualidade do grão em cada saco usando uma sonda para coletar os grãos das amostras para ver se eles contêm pragas ou doenças. Ele deve verificar também se o grão em cada saco está bem seco. Se o grão não estiver suficientemente seco ou tiver pragas, o gerente rejeitará o saco e pedirá aos proprietários para secar e selecionar o grão novamente. O gerente do armazém deve registrar toda a informação sobre os sacos de milho entregues no armazém, nomeadamente o número de sacos, o peso, a variedade, a data da recepção, o nome do proprietário de cada saco, antes de colocar os sacos na paletes. No armazém, os sacos de milho não devem ser armazenados aleatoriamente nas paletes. Para a primeira pilha de sacos,
O gerente do armazém deve certificar-se que 2 a 3 sacos estão armazenados verticalmente e 1 a 2 sacos horizontalmente. E para a segunda pilha, os sacos devem ser armazenados no sentido oposto, isto é, 2 a 3 sacos horizontalmente e 1 a 2 sacos verticalmente, e assim por diante. Para garantir uma boa gestão do estoque, recomenda-se armazenar na mesma pilha sacos de milho da mesma variedade, colhidos ao mesmo tempo. Os sacos não devem tocar o teto, as estruturas do armazém ou as paredes. Deixem um espaço de cerca de 50 centímetros entre as pilhas de paletes e a parede e entre duas pilhas. Por que esta precaução? Raul Yatika, gerente do armazém comunitário da Associação de Agricultores de Kukongo, no norte do Benin, explica. Deixamos espaço entre os sacos e a parede para evitar a acumulação de umidade, garantir uma ventilação adequada do armazém e para permitir que a gerente se mova livremente e inspecione os sacos. Enquanto armazena-se os sacos, alguns grãos de milho podem cair no chão do armazém. Devemos recolher do chão qualquer grão caído. Se os grãos não forem recolhidos ou se forem deitados perto do armazém, eles podem facilmente atrair insetos e roedores que vão atacar ou estragar o milho. Uma vez os sacos armazenados nas paletes, podemos passar para o terceiro passo. A terceira etapa envolve o rastreamento e a gestão do estoque no armazém. Como Raul faz? Devemos visitar o armazém cada 2 semanas para verificar as condições do estoque. Para detectar possíveis sinais de ataque, Raul levanta alguns sacos para ver se os roedores fizeram algum buraco. Ele coloca o ouvido nos sacos para verificar se há algum ruído de insetos comendo o grão, o que é uma indicação de que o saco foi atacado. Ele verifica em cima dos sacos, especialmente os que estão no topo, para ver se há alguma mancha causada pela chuva. Ele também verifica o chão para detectar qualquer farinha proveniente dos sacos, o que pode indicar que o ataque está a acontecer há muito tempo, ou a madeira das paredes, um sinal de que a palete está a degradar e precisa ser substituída. Assim que Raul detecta qualquer sinal mostrando que a qualidade do grão está a degradar, ele imediatamente toma precauções para corrigir a situação. Mas que precauções? Ele explica. Depois de verificar, quando vemos que um saco não está em boas condições, ligamos para o proprietário. Ele volta a penear, secar, selecionar o milho antes de trazê-lo de volta ao armazém. Quanto mais tempo o seu milho permanecer no armazém, mais estará exposto a ataques e infestações se não for cuidadosamente mantido. A retirada do estoque do armazém é feita quando o preço fica alto no mercado, quando há um comprador ou quando os agricultores precisam do milho para a sua alimentação. Para retirar o estoque do armazém, isto é, retirar sacos de milho para venda ou para outros fins, é importante seguir a regra do primeiro saco dentro, primeiro saco fora. Retiramos os primeiros sacos, porque são mais vulneráveis do que os armazenados depois. Quando um saco é retirado do armazém, o gerente deve registrá-lo no livro do registro. Ele registra a data, a quantidade, o nome do proprietário e qualquer outra informação útil. Em Kukongo, os agricultores armazenam os seus sacos de milho no armazém comunitário porque as condições de armazenamento são boas. Eles fazem isso também para se beneficiarem das vantagens oferecidas pelo sistema de warranties.
Vamos ouvir Germaine Ainan, facilitador responsável pela gestão pós-colheita no norte do Beni, a explicar essa prática. O Warantage é uma operação que consiste em garantir o estoque para obter um empreentismo que permite que um agricultor realize atividades geradoras de receita. Por que fazê-la? Porque na colheita o produto é barato, então os agricultores geralmente vendem barato. Então, quando você guarda o seu produto no armazém e o preço aumenta, você vende-se à instituição de microfinanças, retira o seu dinheiro mais os juros e o benefício vai para o agricultor. Vamos resumir o que aprendemos deste vídeo. Os sacos de milho não devem ser armazenados aleatoriamente no armazém. Há alguns princípios que devemos seguir. Antes de receber os sacos a serem armazenados, precisamos limpar o armazém e seus arredores, inspecionar o teto, as paredes e o chão para garantir que não haja buracos ou rachas, e reparar os buracos e rachas se houver algum. Armazene os sacos de milhos em paletes de madeira, deixando algum espaço para fácil movimentação entre a parede e as paletes e entre as paletes, para evitar o acúmulo de umidade e para fácil inspeção. Inspecione o milho armazenado regularmente e retire todos os sacos que tenham sido atacados ou infectados e peça ao proprietário para peneirar, selecionar e secar o milho novamente. Siga a regra do primeiro saco dentro, primeiro saco fora, ao retirar os sacos. Mantenha um livro de registro para registrar sistematicamente informações detalhadas sobre as operações de armazenamento e retirada dos produtos. Se seguirmos esses princípios, teremos sucesso na privação de perdas devido aos ataques e infestações durante o período de armazenamento. Então, você vai vender o seu milho pelo melhor preço no melhor momento.